Fala meu querido, fala minha querida, fala meus queridos, eu tô de volta, demorei um pouquinho, tô parecendo aqui o urso do cabelo duro, sabe o urso do cabelo duro? Pensar não é tão fácil quanto pensei. Opa! Então, o urso do cabelo duro é esse camarada aí, gente boa, que eu assistia quando eu era criança e eu tô até sem cortar o cabelo, porque minha vida tá muito bagunçada nesse final de ano e eu fiquei um pouco aí sem gravar vídeos, mas na verdade eu vou retomar agora e eu vou falar nesse vídeo sobre uma curiosidade relacionada à metanfetamina. Não perde, fica por aí, porque esse vídeo vai trazer uma curiosidade muito interessante e vai falar um pouquinho de química para você entender um pouquinho melhor o significado do nome metanfetamina. Vamos lá! Bom, então é o seguinte, galera, aí do lado da foto do grande Walter White, nós temos aqui o desenho da molécula da metanfetamina. E, na verdade, a metanfetamina é um composto orgânico. Nas aulas de química orgânica, a gente pode explicar para vocês o que é uma metanfetamina, qual a família que ela pertence. A química orgânica é vasta, tem uma centena de compostos e esses compostos têm cadeias abertas, cadeias fechadas. Aqui a gente tem uma imagem com várias cadeias abertas, algumas cadeias fechadas. E o átomo mais importante é o carbono. O carbono é a vedete, é o átomo mais importante da química orgânica. E é em cima dele que a gente vai ver o nome da metanfetamina. Por que é metanfetamina? Uma das coisas clássicas nas aulas de química orgânica é essa história de número de carbonos e prefixo. Se eu tenho um carbono na estrutura, o prefixo é met. 2 carbonos, o prefixo é et. 3 carbonos, o prefixo é prop. E 4 carbonos, but e assim por diante. 5 carbonos, penta, hexa, hepta e por aí vai. Mas a gente vai ficar aqui até 4 carbonos. Na verdade, o nosso interesse aqui é até 3 carbonos. E aí, como o Mr. White está falando, cada número de carbonos tem o seu prefixo. É isso que tem que manter em mente para entender o nome metanfetamina. E aí é óbvio que quando a gente está dando aula disso, sempre tem um estudante que fala assim, então, metanfetamina é porque tem apenas um carbono? E a resposta para isso é... Não, senhora! Óbvio que a quantidade de carbonos tem a ver com isso, mas a coisa é um pouquinho mais complexa, a gente vai ver isso já. Então olha só, pode ficar passando pela sua cabeça aí, por que o nome dessa droga é metanfetamina? Ou seja, o que há nessa estrutura que gera esse nome metanfetamina? E aí, então, para a gente poder responder essa pergunta, a gente precisa entender a nomenclatura de compostos orgânicos aromáticos, mais especificamente os benzenoderivados. Essa estrutura que está aqui, ela tem um nome muito característico, que aparece muitas vezes por aí, que é o benzeno. Então eu tenho um hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, com dupla simples intercaladas. E essa estrutura aí é a estrutura do benzeno. E para a gente poder entender de onde veio o metanfetamina, a gente vai ter que passar um pouquinho pelo entendimento da estrutura do benzeno e das nomenclaturas dos benzenoderivados, compostos que tem esse esqueletão aqui na sua estrutura, mas tem mais coisas envolvidas e a gente vai ver isso agora, se prepara aí, olha só. Existe um caráter importante da posição com que coisas entram na estrutura do benzeno, ou seja, digamos que isso aqui já esteja na estrutura do benzeno, eu chamo isso aqui de radical. Para quem já estudou química orgânica, isso aqui é um radical metil. É uma ramificação, é um pedaço de cadeia carbônica presa ao benzeno. Esse aqui é um outro jeitão da gente poder representar o benzeno. Então existem as posições, como tem posições no xadrez e tal, existem as posições com relação a determinada coisa. E aí, essa coisa importante aqui nas posições é o radical, são os radicais presos na cadeia. Então olha só, se eu tiver aqui um radical metil, eu tenho aqui duas posições chamadas posições orto. O termo orto significa ao lado de. Eu tenho um carbono aqui, ó, esse carbono aqui, tem um radical metil. Se eu colocar um outro radical metil aqui, eu estou pondo esse radical na posição orto em relação ao primeiro radical. Mas existe também as posições meta. Opa, já estamos com meta e o nome dessa droga é metanfetamina. Então a gente já tem por aí, talvez, uma resposta do porquê meta. Talvez não. E a gente tem a posição para, que significa o oposto de. O oposto de, eu tenho um radical aqui nesse carbono e no carbono oposto desenha mais outro. E aí você tem então o composto para, a posição para. Muito bem. Vamos ver isso aí na prática. Então olha só, nesse caso aqui eu tenho o benzeno, aí eu tenho o radical metil nesse carbono e no carbono vizinho, no carbono ao lado, porque orto significa ao lado de, eu tenho outro radical metil. O nome do composto é ortodimetil benzeno.
dois radicais metil na posição orto em relação ao outro, presos ao benzeno. Então isso aqui é o orto de metilbenzeno. A gente pode ter ainda o meta de metilbenzeno. Eu tenho um radical nesse carbono, ao lado dele não tem nada, depois desse carbono ao lado, eu tenho outro radical metil. Lembrem que o termo meta significa depois de, aí eu tenho meta de metilbenzeno. E eu posso ter ainda, como você já pensou aí, o para de metilbenzeno. Eu tenho esse carbono aqui com radical metil na posição oposta, para significa o oposto de, eu tenho outro radical metil, então eu tenho o para de metilbenzeno. Então é por aí que a gente pode talvez entender ou não o nome metanfetamina. Vamos ver isso. Então muita gente pensa, às vezes eu estou dando aula disso, alguém fala assim, professor, então é por isso que chama metanfetamina? Então a ideia é que metanfetamina é igual a meta de metilbenzeno, mas se você olhar aqui, só tem essa parte aqui, ó, semelhante. O resto é bastante diferente. Nós não temos coisas em posição meta. Então pensar dessa forma é um equívoco. Não é metanfetamina pelo mesmo motivo que é meta de metilbenzeno. Então você me pergunta, então por que chama metanfetamina? Vamos avaliar aqui primeiro o nome IUPAC, da União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o N-metil, 1-fenil, propan 2-amino. Por que é propan? Vamos ver onde está o propan na cadeia. Olha aí. 3 carbonos é propan. Então, nós temos 1, 2, 3 carbonos nessa cadeia. Não se esqueça da aula do professor Walter White, onde ele diz que 1 carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, a gente tem 3 carbonos. Então, o prefixo para 3 carbonos é prop e é daí que vem propan. Assim, quando só tem ligações simples entre os carbonos, a gente usa an. E tem uma aula que eu vou mostrar sobre a nomenclatura sobre hidrocarbonetos e tal, alcanos, a gente vai ver um pouquinho melhor isso, aí depois a gente pode até remeter a esse vídeo aqui, mas a ideia é essa. Então daí que vem o propan, no nome da IUPAC. Beleza, aí nós temos aqui um N. Esse N caracteriza um grupo chamado amina, uma família de compostos chamada amina, em inglês amina. E aí nós temos aqui preso a esse grupo amina, esse fragmento de cadeia carbônica que é o metil, é um radical metil chamado radical metil. E do outro lado, a gente tem todo esse trambolho gigante aí com 6 carbonos cesáreo, que a gente costuma chamar de benzeno, mas aqui ele está sendo considerado como um radical. Isso acontece muito na nomenclatura de química orgânica, o que às vezes torna a nomenclatura um pouco confusa para vocês, eu sei que é verdade. Então, relaxa, mas é isso. Esse aí é o pedaço da cadeia chamado pela IUPAC de fenil. Então a gente tem o N-metil, 1-fenil, propan, 2-amina. Mas não é daí que sai o nome metanfetamina, apesar daqui aparecer o met. E mais ou menos assim que as pessoas se referem no seriado Breaking Bad à droga metanfetamina. Esse é o nome, o apelido, entre aspas, né, dessa droga. Então você já tem uma ideia de onde veio isso. Mas para a gente poder entender melhor por que é metanfetamina, a gente vai usar um nome sinônimo que é empregado para esse composto orgânico e é o seguinte nome: N-metil, alfa-metil, fenetilamina. N-metil, alfa-metil, fenetilamina. Esse nome sinônimo nos ajuda a entender por que essa droga se chama metanfetamina. Repara bem porque eu vou limpar a gordura agora. Por exemplo, nessa limpeza de gordura que eu falei entre aspas, né? Tiro o N, tiro o IU, tira esse tracinho, essa parte da palavra alfa vai ser omitida, esse outro tracinho também vai ser omitido, todo esse etil do metil, essa outra parte também sai isso aqui e ficou isso. Se você der uma boa olhada nisso aí, você vai perceber que já tem o met, tem o A, tem o meta, tem o metanfetamina. Então é desse nome de origem, retirando toda essa gordura, que surgiu esse nome, que na verdade é um fragmento de um nome muito maior, que é um nome sinônimo para metanfetamina, que no Brasil a gente escreve metanfetamina dessa forma aí. Então é isso que está por trás do nome metanfetamina, não tem nada a ver com a posição meta do benzeno, apesar de aparecer a estrutura do benzeno aí.
Então essa é a ideia. Então essa é uma curiosidade do filme Breaking Bad, da droga, de modo geral, né? Das aulas de química orgânica, talvez o professor nunca te falou isso, meus alunos viviam me cobrando isso, também não falei pra eles, estou tentando fazer esse vídeo pra me redimir dos meus pecados. E aí é o seguinte, galera, se você curtiu esse vídeo, compartilha com a galera, fica de olho no nosso Instagram, fica de olho no nosso Facebook, se inscreva no nosso canal, porque tem mais coisas do Breaking Bad e de outros filmes vindo por aí. Eu sou o professor Wagner Moreira, um fortíssimo abraço e até mais!